A mulher persistente alcança vitória em Deus. Nós precisamos entender esta persistência e esta vitória em Deus. E é sobre este assunto que nós vamos falar nos próximos minutos. Por isso, fique conosco e vamos refletir sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Vamos juntas refletir sobre a palavra de Deus em um tema que fala sobre persistência. Eu preciso persistir sobre os assuntos que eu tenho colocado no altar do Senhor. Eu preciso persistir com propósito e eu preciso esperar a perfeita vontade de Deus. Então é sobre este assunto, este tema, que muitas vezes há uma confusão no nosso coração quando nós estamos clamando por algo e a resposta parece que não chega até nós. E nós precisamos entender se realmente estamos persistindo com propósito e se realmente o que eu estou colocando no altar do Senhor tem um objetivo dentro do centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes eu posso orar ao Pai, pedir algo, colocar uma situação no altar do Senhor, mas são objetivos que não condizem com o que o Senhor nos ensina, ou realmente pode ser uma causa que o Senhor já disse não para você e você tem insistido, ou o Senhor quer falar com você que este é um pedido que não está nos planos dele. Mas nós precisamos persistir até que entendamos o que o Senhor realmente quer falar conosco. E quando nós falamos em persistência, tem a ver com fé. Eu preciso ter fé no Deus que nos criou, no Deus que tudo pode, no Deus que fala conosco. Nós estamos inseridas em contextos de rotinas extremamente aceleradas. Há um título do livro Desafios Diários da Nossa História, um dos capítulos que fala: o mundo nos acelerou. E este mundo acelerado, o que acontece? Nós criamos em nós uma rotina de respostas, uma rotina de decisões envolvidas no pessimismo ou em um pensamento positivo diante da situação que nos é colocada. E o que é essa situação que nos é colocada? A situação natural da nossa vida, daquilo que nós precisamos decidir todos os dias e a todo instante. E essa impossibilidade, ou seja, essa forma natural e lógica de querer resolver as coisas, muitas vezes pode acontecer que aquela causa que você colocou no altar do Senhor, ela seja esquecida e você já não persiste mais em oração. Por quê? Você começa a querer resolver da forma como você deseja. Mas o que a palavra nos ensina sobre fé? Porque sempre quando eu coloco algo no altar do Senhor, eu preciso ter fé das respostas que virão até nós. Eu não posso colocar algo no altar do Senhor, não esperar a resposta e começar a resolver. Ou seja, eu tirei do altar, coloquei nas minhas mãos para eu resolver da forma como eu acho que é mais prudente, dentro do pessimismo ou do pensamento positivo sobre aquela situação. E a palavra nos ensina no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, eu espero algo de Deus. Sempre quando eu tenho situações para resolver ou situações para decidir, eu espero uma resposta de Deus, eu espero uma solução de Deus para a minha resposta. Pelo menos deveria ser todos os dias na sua vida, esperar de Deus. Mas o versículo continua dizendo assim: e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é algo que eu espero, mas que eu ainda não vi, eu ainda não contemplei as respostas do Senhor para aquela situação, mas eu tenho fé de que vai acontecer. Quando vai acontecer? No tempo de Deus. De que forma vai acontecer? Na forma perfeita de Deus fazer todas as coisas. Mas muitas vezes você está esperando um sim e o Senhor tem um não para essa situação. Ou você já entendeu que é não pela circunstância desfavorável para o sim, mas o Senhor diz para você: eu ainda tenho um sim para essa situação. Você que ainda não tem contemplado pela fé o que você ainda não viu, mas que eu já disse que vou fazer. Então, com Deus, viver essa persistência com Deus
em oração é dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui e eu espero em Ti uma resposta do sim, do não, ou para ainda esperar, mas eu vou persistir até que a resposta chegue. Não é persistir para que você alcance o que você quer, da forma como você quer e no tempo que você quer, mas da forma como Deus quer fazer na sua vida. Mas antes de continuar com um exemplo prático na Bíblia sobre persistência de oração, de petição, de súplica, eu quero continuar ainda neste capítulo 11 de Hebreus, a partir deste versículo 1, que diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, este capítulo é um capítulo de exemplos de homens e mulheres do Antigo Testamento, da história que o povo conhecia e que hoje nós conhecemos, se você realmente ter a prática de leitura da Bíblia, que ela é essencial para a sua vida, para que a sua fé seja aumentada, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso criar essa prática para a fé ser aumentada e ainda pedir em oração: Deus, aumente a fé no meu coração. Então, ele fala que os antigos, ou seja, aqueles homens e mulheres que testemunharam e que estão descritos neste capítulo 11 de Hebreus, eles conseguiram vencer, eles alcançaram as promessas de Deus pela fé. E no versículo 3 continua: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de que é aparente. Então, pela fé, aí ele começa a dizer todos os homens que foram e mulheres que foram descritos aqui. Então, pela fé eu sei que o mundo foi criado por Deus. Pela fé eu sei que há salvação para mim, uma salvação eterna, porque Jesus Cristo foi entregue na cruz. Pela fé, eu sei que o Senhor, Ele tem propósitos e promessas para a minha vida e essas serão alcançadas se eu obedecer. E o Senhor ainda diz algo sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso pedir: Deus, aumente a fé no meu coração. E uma outra lição que o Senhor tem para que a nossa fé seja aumentada: ler a palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais a minha fé é aumentada, mais eu suplico a Deus sobre as promessas que já estão descritas na Bíblia e sobre aquelas promessas que o Senhor tem direcionado individualmente para cada um. Mas a fórmula, um ensinamento prático é pedir em oração para que a sua fé seja aumentada e novamente ler a palavra de Deus. Não há outra forma. E o Senhor tem aqui na palavra, o Senhor Jesus, ele ensina aos seus discípulos uma parábola que fala sobre uma mulher persistente. A mulher que persiste em oração sobre os assuntos da sua vida, deixando-os no altar do Senhor até que a resposta venha, é a mulher que alcançará vitória em Deus. Mas é em Deus, não é naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, naquilo que eu desejo. Claro que tem assuntos que são extremamente dolorosos, sejam dor físicas, sejam dor na alma, que você não vê a hora de se libertar de tudo isso. Mas até essas maiores dores, o Senhor diz: eu só entrego para aqueles que realmente eu sei que suportarão e que viverão pela fé e na esperança da vida eterna em Jesus Cristo. E essa parábola está em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 18, que fala sobre a palavra do juízo iníquo. Era uma mulher que estava à frente todos os dias em persistência de um juiz que não temia a Deus. Era um juiz que não tinha nenhum escrúpulo quanto à sociedade, um escrúpulo enquanto a Deus. Ele era um homem que não temia, mas era o homem que julgava, era o homem que colocava o juízo sobre as pessoas, do sim e do não e do que deveria ser feito. E uma viúva chega até esse juiz suplicando pela causa dela. E esse juiz, pela persistência dela, o não desânimo dela em continuar a persistir, alcançou o que precisava, alcançou aquilo que estava determinado para ela. E no versículo 1 fala que Jesus então contou essa parábola que fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Mesmo numa situação em que você se encontra e que está angustiante e você fala, eu já não aguento mais, o Senhor diz, continue a persistir, porque se a resposta ainda não veio, se a solução ainda não chegou, se você ainda não entendeu qual é a direção que você deve ter em relação a esta causa, você ainda precisa continuar a orar para não desfalecer. E esse juiz, então, ele entrega a causa a esta mulher que tanto persistiu. E diz assim no versículo 4, na parte B, a resposta desse juiz que diz, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Então ele se coloca realmente nessa situação que ele era iníquo, ele não respeitava. Então você pode estar vivendo uma situação hoje diante de pessoas que não temem a Deus e que você diz o que vai acontecer. Se essa pessoa não teme a Deus, se não ouve a Deus, com certeza ela vai julgar a minha causa ou ela vai intervir na minha causa de forma negativa e eu serei totalmente destruída, sucumbida, eu não conseguirei mais viver. Mas o Senhor, Ele é muito maior do que esta sua causa, é muito maior do que esse juiz aqui que ouviu. E ele continua, todavia, no versículo 5, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importume muito. E no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, se esse juiz era uma parábola, mas é uma realidade na nossa vida, quantas situações vivemos em volta da iniquidade que o próprio mundo corrompido nos afeta, porque vivemos neste mundo jaz no maligno, mas esse mundo jaz no maligno, ele é pequeno diante da grandiosidade de Deus, das respostas de Deus para a sua vida. Então você precisa persistir. Essa mulher persistiu com um juiz iníquo e alcançou a misericórdia, alcançou a resposta. E no versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, a fé em seu coração, a fé em você, o suficiente para que você espere as respostas de Deus, mas não esperar sem continuar a orar, porque ele diz, fala sobre a oração, dever de orar sempre e nunca desfalecer, orar sempre, até que a resposta chegue, até que a solução seja alcançada, na forma e tempo que Deus tem estabelecido sobre a sua vida, sobre esta causa, você precisa continuar a orar sem cessar, persistir no altar de Deus, porque só Deus pode fazer algo por você. Você pode até achar que homens, leis, podem te alcançar positivamente ou negativamente, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele pode muito mais além do que aquilo que podemos imaginar. Então, se você tem imaginado que a sua causa acabou, há muito mais o que acontecer diante de Deus por você. Há muito mais o que fazer. Então, aquilo que você tem imaginado sobre a sua causa, ou até que você diz, eu não aguento mais, e o Senhor diz, eu te sustento em todas as coisas, eu te sustento em cada parte da sua vida. Mas, continue a orar, continue a persistir em oração, e pedindo a Deus que a sua fé seja aumentada, orando e lendo a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tem a prática de leitura da palavra de Deus, a sua fé, ela não consegue alcançar a espera das respostas de Deus. Então, você pode desfalecer. Por isso, insista na leitura, crie este hábito na sua vida, separe um momento para isso, porque não há outra forma senão esta, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Então, que você seja uma mulher persistente em leitura da palavra de Deus, em oração, para que a sua fé seja aumentada e você alcance a vitória em Deus. Mude o seu estilo de vida, para que você cresça como uma mulher de Deus, segundo o coração dele. E que Deus te abençoe e espere em Deus as respostas que Ele tem para as suas causas. E eu peço
que você compartilhe este vídeo com outras mulheres. Há tantas mulheres precisando de uma palavra de fortalecimento, de encorajamento de Deus, para que prossigam as suas vidas, para que não desfaleçam. Você é um instrumento para esta mulher, então envie uma palavra de ânimo para aquelas que precisam. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.